Gostava de vos dar as boas-vindas a mais um culto da Igreja Evangélica Batista de Setúbal, neste formato online. É um prazer podermos servir ao Senhor e saber que em diferentes casas nos reunimos à volta da palavra, à volta do louvor, concordando todos com a mesma oração. Antes de escutarmos o prelúdio, gostava de partilhar convosco o nosso e-mail e dizer-vos que vocês podem entrar em contacto com a Igreja, em contacto comigo, se tiverem alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar sobre a mensagem que vão ouvir de seguida, sobre os horários da Igreja, também sobre o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe algum motivo de oração, escrevam-nos um e-mail e eu ou alguém da direção, certamente durante a semana, teremos todo o gosto em vos responder. Deixamos também ficar o nosso IBAN. A nossa conta está a ser usada para a entrega dos dízimos e ofertas, que é um privilégio da Igreja, mas também para donativos. Queremos auxiliar pessoas e famílias durante este tempo de dificuldade. Se quiserem colaborar connosco, façam a vossa transferência, aproveitem o e-mail, enviem um comprovativo da vossa transferência dizendo a que fim se destinou e a tesouraria vai-vos enviar então um recibo por e-mail também, para vocês poderem ter a certeza que a vossa oferta chegou até nós. Vamos preparar os nossos corações para o ato de culto, vamos aquietar enquanto ouvimos o prelúdio, vamos ficar em silêncio, que este tempo seja de bênção e crescimento espiritual para todos vós. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ouvir-te, eu quero ouvir-te. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ouvir-te. Eu quero ouvir-te, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ouvir-te, eu quero ouvir-te. Desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração, eu quero ouvir-te, eu quero ouvir-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ouvir-te. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ouvir-te. O Senhor é minha luz e salvação. De quem poderei ter medo? O Senhor defende a minha vida. Quem me poderá assustar?
quando os malvados me atacam e tentam matar-me. São eles, os meus inimigos, que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, não terei medo nenhum. Mesmo que se declare guerra contra mim, manter-me-ei confiante. Uma só coisa pedi ao Senhor, uma coisa que ardentemente desejo: viver no templo do Senhor toda a minha vida, para sentir o encanto do Senhor e poder contemplar o seu templo. Quando chegarem os dias maus, ele abrigar-me-á. Ele manter-me-á em segurança no seu santuário. Pôr-me-á a salvo sobre uma rocha. Poderei então levantar a cabeça por cima dos meus inimigos. Poderei oferecer sacrifícios no templo, gritar de alegria e cantar hinos ao Senhor. Ouve-me, Senhor, quando eu te invoco. Tem compaixão de mim e responde-me. O meu coração suspira por ti, Senhor. Os meus olhos te buscam, Senhor. Não desvies de mim o teu olhar, não te zangues comigo. Tu és o meu único auxílio, não me abandones. Não me desampares, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor tomará conta de mim. Ensina-me, Senhor, o que queres que eu faça, e guia-me pelo caminho reto, porque tenho muitos inimigos. Não me entregues aos meus inimigos, que me atacam com mentiras e me fazem ameaças. Eu, porém, creio firmemente chegar a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte e corajoso, e confia no Senhor. No Salmo 27, o salmista expressa a sua confiança em Deus e o desejo que ele tem pela sua presença. E que cada um de nós possa buscar ao Senhor e confiar nele mais e mais. Estou tão seguro comigo estás. O teu amor não mudará em meu coração. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Desta tua vida, o teu amor sem fim me libertaste, mostraste o caminho e eu me encontrei tão perto. Acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Sempre tens estado ao meu lado, mesmo quando eu não te vejo. Pelos anos mostraste mais de ti, mais de ti. Oh, tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Semanalmente, durante o ato de culto, guardamos um momento para consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. É um dever
e ao mesmo tempo um privilégio dos membros da Igreja contribuírem liberal e regularmente, tendo como base o princípio bíblico do dízimo para o sustento dos ministérios da Igreja. Nesta época em que estamos a sentir o efeito de crise, procuramos também atender às necessidades básicas de muitas pessoas que ficaram sem fonte de rendimentos. Fazemos um apelo especial a todos que possam participar connosco na resposta a estas situações. Para fazer a entrega do seu dízimo ou donativo, pode usar o IBAN abaixo indicado. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem-me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Querido Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor e pela tua graça para conosco. Obrigada porque estás entre nós, independentemente de como nós vamos até ti, tu nos aceitas. Queremos prestar-te louvor e pedir-te humildemente que o aceites e que te agrades com ele. Te damos graças pela salvação que tu nos ofereces e pela vida abundante que só tu nos dás. Muito obrigada por seres infinitamente bom. Te queremos agradecer pelas ofertas que estão a ser levantadas e pedir-te sabedoria para que elas sejam utilizadas consoante a tua vontade e para que o teu nome possa ser sempre honrado e glorificado. Sê com cada um e com cada família. Pedimos a tua bênção para cada um de nós. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Esta manhã tenho o prazer de partilhar convosco a história de um dos homens que na Bíblia se destaca pela sua altura. Dizendo que é alguém que se destaca pela altura, a tendência normal é pensarmos em Golias, mas não, este era exatamente o contrário. Vou a falar de um dos homens mais pequenos que a Bíblia nos apresenta. O seu nome era Zaqueu. Nós cantamos que Zaqueu era um homem baixinho, mas sabem, eu creio que ele era um gigante, um verdadeiro gigante. Ele esteve em casa com Jesus e ele conseguiu tirar grande proveito daquela visita. Continuamos a nossa série Em Casa com Jesus e eu convidava para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 10. Lucas 19, 1 a 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar,
Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isto, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos homens metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Faltava cerca de 30 quilómetros para ele chegar. Esta passagem é anterior àquela que nós vimos na semana passada. Jesus passava por Jericó. Jericó estava localizada numa zona fértil. Era uma cidade bonita, onde muitas transações comerciais eram realizadas. Era ali onde se produzia o melhor bálsamo de todo o Império Romano. Havia várias pessoas que vinham negociar este e outros produtos, pois além do perfume, esta era uma terra que manava leite e mel. Lembram-se quando Josué chegou à terra prometida, qual foi a primeira cidade que ele conquistou? Jericó. E é aqui em Jericó que nós estamos. Provavelmente esta seria a última vez que Jesus vai passar por aquela cidade. Diz-nos Lucas que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ele está de passagem, mas não vai ser uma passagem rápida. Lucas vai centrar a sua lente naquele que vai assumir o papel secundário da nossa história. Eu falo-vos sobre Zaqueu. O papel principal da história na Bíblia sempre deve ser do Senhor Jesus Cristo. E Lucas faz-nos uma excelente descrição sobre Zaqueu. Ficamos a saber o seu nome, Zaqueu, e Zaqueu não é um nome comum. Não sei se tu conheces alguém chamado Zaqueu, sem ser este da Bíblia. Mas é um nome que tem um significado muito interessante. Zaqueu significa puro. Um nome tão bonito que lamentavelmente não é dado a mais pessoas. Talvez porque Zaqueu era um homem baixo. Mas além do seu nome, nós sabemos também a sua profissão. Ele era o chefe dos publicanos. Algumas traduções afirmam que ele era o maioral dos publicanos. Ele seria o chefe das repartições das finanças, secção de cobrador de impostos de Jericó. E em Jericó fazia-se muito negócio, muito comércio. Então ele deveria ser bem conhecido. Provavelmente não de boa fama, mas muito conhecido. Hoje em dia, a grande maioria dos assuntos que temos que tratar nas finanças fazemos através da internet. Mas quando eu cresci, eu ouvia várias pessoas a dizer que bom era ter um amigo nas finanças e um amigo no hospital. Zaqueu era o amigo das finanças. Os romanos consideravam os cobradores de impostos ladrões. Diziam que geralmente eles não enviavam para Roma tanto como tinham recebido. Os judeus também os consideravam ladrões. Diziam, eles cobravam a mais do que deviam para enviar para Roma. A fama de um cobrador dos impostos normalmente era: recebiam demais de um lado e entregavam a menos do outro. Isto era normalmente o que as pessoas pensavam sobre os cobradores de impostos. Curiosamente, Jesus Cristo tinha no seu grupo de 12 apóstolos um publicano. O seu nome era Mateus, ou Levi. E para a semana, se Deus permitir, eu vou-vos falar um bocadinho mais sobre Mateus. Mas Mateus consegue diluir o facto que ele era um publicano. E hoje em dia nós chamamos várias pessoas de Mateus. Mas Zaqueu não. Talvez não damos o nome porque ele era publicano, mas sim porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Um ladrão. O Ali Baba de Jericó. Zaqueu devia ser um homem desconsiderado. Talvez não mais desconsiderado e não desconsiderado por todos, porque o texto também nos diz que ele era rico. E geralmente onde há riqueza, normalmente há amigos. O versículo 2 menciona que ele abundava em recursos materiais.
No seu trabalho, Zaqueu sempre ganhava uma comissão sobre todos os impostos pagos pelos negócios feitos. E Jericó era, naquela região, provavelmente a cidade onde mais comércio se fazia. Então ele devia ser mesmo rico. E Jesus ia passar naquela cidade, naquela bela cidade. Diz-nos o texto que com ele ia uma multidão. E Lucas vai se concentrar em Zaqueu. E olhando para o versículo 3, diríamos que era porque Zaqueu era um homem baixo. E por causa da multidão, ele não conseguia ver o Senhor Jesus Cristo. Aquela multidão tornou-se uma barreira para ele ver Jesus. Mas ainda assim o texto mostra-nos claramente que ele tentava. A ideia no original é que ele não desistia. Ele esforçou-se e não desistiu. Esta poderia ter sido a história de um homem baixo que queria ver Jesus, mas não viu. Mas o relato não se fica por aqui. Diz-nos o texto que ele queria tanto ver a Jesus, que além de tentar ver naquele lugar, corre adiante e vai subir a uma árvore. Eu não sei quantas vezes vocês já tiveram que correr para ver alguém. Quantas vezes já subiram uma árvore para ver alguém? Sabem, muitas vezes nós brincamos com a altura de Zaqueu e esquecemos de destacar que ele teve mesmo um grande desejo de ver a Jesus. Que lição Zaqueu me dá? Ele corre e sobe a uma árvore para ver Jesus. Ele esforça-se, ele não desiste, ele quer e ele faz o que está ao seu alcance para conseguir. Talvez hoje em dia nós fizéssemos todo o esforço para vermos o Cristiano Ronaldo. Talvez hoje em dia nós fizéssemos todo o esforço para assistir a um concerto do cantor X ou da banda Y. Certamente nós faríamos o que está ao nosso alcance para conseguir um bilhete, para tirarmos uma fotografia. Eu sou do tempo em que as notícias mostravam pessoas em fila à porta de um estádio ou em fila à frente de uma bilheteira para conseguirem um bilhete. Ficavam lá dias e o concerto só ia durar 2 horas. Pessoas que passavam uma noite inteira à frente da bilheteira para um jogo que só vai durar 1h30. São pessoas que querem mesmo lá estar. São pessoas que querem ver. São pessoas que estão comprometidas. Sabem, por vezes falta-nos este empenho, este entusiasmo, esta vontade para vermos Jesus. Desconsideramos a oportunidade que nos é dada. Gostava de destacar mais uma ideia olhando para o texto. É que devíamos ter consciência que as multidões por vezes impedem algumas pessoas de chegar e verem o Senhor Jesus Cristo. Quem é que ia naquela multidão? Discípulos, crentes, viajantes a caminho de Jerusalém? Amados irmãos, eu creio que é bom quando nós desejamos estar perto de Cristo. Mas deveríamos atentar para não sermos barreiras que impedem outros de aproximarem-se do Senhor Jesus Cristo também. A Igreja não deve ser insensível às necessidades dos mais pequenos. Ele queria ver, mas não conseguia por causa de outras pessoas. Oh, amados, que não seja por minha culpa que ninguém vê Jesus. Que não seja por tua culpa que ninguém fique sem ver o Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós esteja atento aos desejos que outros têm de ver o Senhor Jesus Cristo e que cada um de nós possa auxiliar e mostrar-lhes o Senhor Jesus Cristo. Quando chegamos ao versículo 4, nós vemos então aquele homem baixo a correr pelas ruas de Jericó. Antes do Covid-19, a verdade é que eu costumava ver algumas pessoas a correrem pela nossa cidade. Só ver. Alguns amigos costumavam-me até desafiar para correr com eles. Alguns que ainda hoje vão convidando. Eu sempre respondo, não tentarás. Agora, um pouco mais a sério. Olhem para o texto. Zaqueu corria porque ele queria ver Jesus. Eu pergunto, que esforço é que eu tenho feito para ver Jesus? Nós cantamos que só queremos estar onde Ele está, que nós queremos estar perto do Senhor Jesus Cristo, nós o queremos ver, desperta o meu coração, eu quero ver-te. Mas quando? E de que forma? Como é que nós nos temos esforçado para ir ao encontro de Jesus?
A história, nós sabemos, passa em Jericó. Jericó era uma cidade que tinha sido muito bem construída, muito bem planeada naquele tempo. Jericó era uma cidade que tinha muitas árvores. Era a cidade onde o rei Herodes costumava passar o inverno. Herodes fez muitas coisas más, mas ele era um excelente construtor. E a cidade de Jericó parece que tinha ruas largas e com árvores bonitas para embelezar aquela localidade. Zaqueu vai a correr e ele vai subir a uma dessas árvores. A minha tradução fala em sicômoro. Outras vão mencionar uma figueira brava. Achei curioso que mais adiante no texto o Senhor Jesus Cristo vai ver uma figueira em Jerusalém para ver se havia fruto, e a única coisa que ele vai encontrar era folhas. Era a época das figueiras estarem com folhas. E as folhas das figueiras são grandinhas. Normalmente a figueira tem folhagem densa, que faz muita sombra e fica difícil de se ver através dela. A vista talvez não fosse a mais desafogada, mas era a árvore mais fácil para Zaqueu, um homem baixo, subir. Ele não desistiu, ele não arranjou desculpas, ele foi inteligente e subiu a uma figueira brava. E eu digo que foi inteligente porque, meus queridos, deixem-me fazer-vos uma confissão. Se eu tivesse que escolher uma árvore para subir, provavelmente a figueira seria uma delas. Normalmente elas não têm um tronco tão alto quanto isso, possuem galhos fortes que se vão abrindo. Zaqueu, com a sua altura, talvez não conseguisse subir a um eucalipto, mas a uma figueira brava sim. Então ele fez o que estava ao seu alcance para ver Jesus, mas fez isso de uma forma inteligente. Ele não se cansou à toa. Ele faz o que está ao seu alcance, mas de uma forma pensada. Amados, ele não desistiu e pensou bem de que maneira conseguia ver o Senhor Jesus Cristo. E eis que ele está agora em cima de uma árvore. Agora, é interessante o que o texto nos diz que vai acontecer. Versículo 5 diz-nos que quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e vai falar com Zaqueu. Jesus aproxima-se. E meus amigos, meus amados irmãos, vocês que me escutam, eu gostava que vocês soubessem que eu creio que ainda hoje Jesus se aproxima. Jesus viu. E eu sei que Cristo ainda hoje em dia Ele vê. Ele tem olhos e vê. Ele não é uma estátua que tem olhos e não vê. Não é uma estátua que tem boca e não fala. Nós temos um Jesus que é vivo. E porque Ele vive, além de crermos no amanhã, nós podemos ter a certeza de que Ele nos vê. Ele nos vê. E é curioso que Ele vai chamar Zaqueu pelo nome. Sabem, eu não creio que Zaqueu tivesse uma placazinha lá no seu peito com o seu nome dizer cobrador de impostos Zaqueu. Mas creio que o Senhor Jesus Cristo conhecia Zaqueu pelo nome. E amados, vocês podem ter a certeza que Cristo nos conhece, a cada um de nós, pelo seu nome. E isto é uma boa convicção que nós podemos ter. Para Deus nós não somos só mais um, nós somos alguém. Alguém com uma identidade, alguém com um nome. E Ele aproxima-se, Ele vê, e Ele chama e desafia pelo nome. E creio que ainda hoje Deus desafia pelo nome também. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, eu quero ir à tua casa. As traduções mais tradicionais dizem que Jesus falou: convém-me ir à tua casa. Consegues imaginar? Jesus estava a falar com Zaqueu e a fazer-se convidado. Eu quero ir à tua casa. E agora, teríamos nós a casa pronta para recebermos o Senhor Jesus? Será que Zaqueu a tinha? A verdade é que nós não sabemos. Mas o que eu vejo no texto é que com a mesma vontade com que ele correu e subiu à figueira, Zaqueu desceu. O texto diz que apressando-se desceu e recebeu-o gostoso e recebeu-o alegre. Zaqueu agiu, Zaqueu respondeu,
Zaqueu prontificou-se para receber Jesus em casa. Ainda assim, ele fica para a história como um homem baixo. Que injusto! Que grande este Zaqueu! Um gigante! Ele esforçou-se para ver Jesus e ouviu Jesus a falar com ele e responde ao desafio de Jesus. Que exemplo ele me dá! E quando chegamos ao versículo 6, diz-nos o texto, acaba este versículo dizendo que ele o recebeu em casa com alegria. Zaqueu devia ser um dos homens mais contentes em Jericó. Ele estava em casa com Jesus. Em casa com Jesus. Agora, parece que as reações do lado de fora não foram as melhores. Espreitem o versículo 7. Ao ouvirem isso, todos criticavam. Ao verem isso, todos criticavam. Provavelmente nos todos poderiam estar também incluídos alguns dos que seguiam a Jesus. E eles agora criticavam e murmuravam o Senhor Jesus Cristo porque ele tinha ido ter com um pecador. Amados, cuidado. Cuidado na forma como nós usamos a nossa boca. Talvez nós nos devêssemos considerar maiores pecadores para compreendermos a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus porque, olhando para o versículo 7, o meu Jesus não marginaliza. Ainda que aqueles que andam com Ele o possam fazer, Cristo não o marginaliza. Ainda que aqueles que andam com Jesus por vezes impeçam pessoas de se aproximarem de Cristo, Cristo não faz assim. Ele diz: deixai-os vir a mim. Deixai-os vir a mim. Ele aproxima-se, ele entra em casas surpreendentes. O meu Deus é um Deus que quer estar perto. Permite que Jesus se aproxime de ti. Se Ele te chamar pelo teu nome, ouve e aceita. Diz: Jesus, tu és bem-vindo em minha casa. Agora, notem o que vai acontecer naquela casa. Enquanto que lá fora uns murmuravam, lá dentro, Zaqueu com Jesus faz uma afirmação tremenda. Ele diz assim: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se tenho roubado alguém, vou dar 4 vezes mais do que eu tirei. Uau! Que ousadia! Conseguem imaginar? Conseguem ver o calibre deste homem? Poderíamos nós dizer a mesma coisa? Que caráter! Que transformação! Eu não sei se Jesus nos tem transformado a este ponto, mas daquilo que provavelmente até ali viveu para ter, agora desejava viver para ser. Reparem, ele abdica de metade do que tinha para abençoar a outros. E eu não sei se eu estou disposto a abdicar metade do que eu tenho para abençoar a outros. Fiquem tranquilos, eu não vos vou dizer para fazerem isso. Jesus também não disse. Em uma altura no texto nós vemos Jesus a pedir metade dos bens de Zaqueu. É Zaqueu quem diz: eu quero dar. Ele achou por bem dar e satisfazer as necessidades dos fracos, dos pobres à sua volta. E notem que, além de querer abençoar os pobres, consciente que poderia ter feito mal, Zaqueu predispõe-se a reparar o que tinha feito de errado. E eu pergunto se nós estamos dispostos a parar, a olhar para trás e vermos erros que porventura no caminho temos feito e reparar estas situações. E tentar compor o que fizemos de mal. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, nós mudamos. E Zaqueu mudou. Os seus objetivos mudaram. Os seus planos mudaram. A sua gestão financeira mudou. Zaqueu podia ter sido um dos homens mais baixos com quem Jesus falou, mas para mim ele é um gigante. No versículo 8 de pé, ele tem uma afirmação tremenda da sua fé. Ele dá um testemunho brutal. Ele chama Jesus Cristo de Jesus e ali em sua casa ele reconcilia-se com Jesus e com os outros. Ele que começou apenas por querer ver quem era Jesus,
termina testemunhando que Jesus Cristo é Senhor. Ele que no início trabalhava para César, no final vemos que estava disposto a servir Jesus e a abençoar os pobres. Esta é uma história deliciosa, a história de Zaqueu. Um homem que só queria ver Jesus, que corre, que se esforça, mas que acaba a história gozando e experimentando uma paz interior incomparável. A sua casa foi o lugar de reconciliação. A sua casa foi o lugar onde ele se encontrou consigo próprio, com outros, mas acima de tudo, onde ele se encontrou com Jesus. Para muitos, Zaqueu era um homem baixo. Para aqueles fora de sua casa, Zaqueu era um pecador. Para Jesus, Zaqueu era um filho de Abraão. Meus queridos, no final da nossa história, nós vamos entender que não importa o que os outros pensam sobre nós, importa sim o que Jesus diz que nós somos. Ao terminar esta mensagem, eu gostava de te dizer que não sei como está a tua história, mas sei quem sabe. E sei que esse que sabe, tal como fez com o Zaqueu, também chama por ti, quer estar contigo e pode-te transformar. Ele conhece-te por nome. Se tu creres em Jesus, se tu confessares que Jesus é Senhor, se tu te arrependeres dos teus pecados e estiveres disposto a estar com Ele, certamente Ele vai estar contigo também e Ele vai te transformar. Deixo duas perguntas. A primeira é se tu queres ver a Jesus. A segunda é se tu desejas ser transformado por Ele. Enquanto ouvimos o próximo cântico, eu gostava que tu, em espírito de oração, em silêncio, tu pudesses pedir a Jesus: fica comigo, transforma-me. Que hoje, em tua casa, onde quer que tu me estejas a ouvir, que hoje possa ser o dia da tua reconciliação também. Em casa com Jesus, lugar de reconciliação. Deus te abençoe. Deus cuida de ti. Tu permitas que Ele transforme o teu coração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e fala de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e fala de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Antes de terminarmos o culto, eu gostava só de vos lançar um desafio. Respeitem as normas que as autoridades nos estão a colocar, que cada um de nós possa fazer o que está ao nosso alcance para estarmos com saúde,
respeitando aqueles que vivem connosco em casa, aqueles que passam por nós na rua. Usem a vossa máscara, mas convidem Jesus. Jesus, vem comigo. Jesus, fica comigo. Jesus, eu preciso de ti. Uma boa semana para todos vós. Que Deus vos abençoe. Vamos ouvir o pós-lúdio.